Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa ministração de domingo às 15 horas no YouTube e queremos dar continuidade ao tema que nós estamos ministrando nesses dias, que é: você tem convicção de que realmente é uma pessoa nascida de novo? Na semana passada nós vimos a primeira condição, que é as pessoas que têm o temor do Senhor no coração. Se você não tem o temor de Deus no coração, eu vou questionar o seu novo nascimento, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje eu vou trazer um tema extremamente importante, que se chama obediência parcial. Eu vou te trazer exemplos práticos, exemplos bem normais para você se situar e ver se realmente você também não está praticando a obediência parcial. Nós vamos ver a questão de um rei muito importante na Bíblia, chamado Saul, o qual Deus deu-lhe uma missão e ele vai nos relatar aqui aquilo que ele fez. Pessoas que praticam a obediência parcial, como podem ser nascidas de novo? Veja, pessoas que têm uma personalidade muito forte, só obedecem às coisas que ele concorda. Não estão interessados na vontade de Deus, porque a sua própria vontade lhe basta. Vamos ver o exemplo de Saul, mas antes nós queremos ter uma palavra de oração para que o Espírito Santo de Deus nos ajude e venha a dar sabedoria a mim e autoridade, unção para comunicar as verdades do Evangelho. Senhor Deus e Pai, que privilégio que o Senhor me concede ministrar a tua santa palavra para os teus filhos, para o teu povo. Senhor, quero declarar a minha total incapacidade humana de realizar esta façanha, essa proeza, se não for através da unção do poder do Espírito Santo. Capacita-me agora, Pai, para que tudo que eu venha falar aqui não proceda de mim, mas proceda do Senhor e venha edificar de maneira tremenda aos nossos ouvintes, aos nossos assistentes. Capacita-os, Pai, também com uma unção de revelação e a unção de sabedoria, para que em qualquer tempo que eles ouvirem essa ministração, eles possam ser tocados, possam ser alcançados, possam ser ministrados pelo Espírito Santo, porque esta é uma palavra de destino, é uma palavra muito importante, e se nós a colocarmos em prática, nós vamos colher uma boa colheita pelo fruto da nossa obediência total. Vamos conhecer a experiência de Saul, que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e o 9, que diz o seguinte: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhes poupe, porém matarás homem e mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Então aqui nós temos a ordem de Deus dada ao rei através do profeta Samuel. Agora eu gostaria muito que você prestasse atenção nos detalhes deste comando que Deus mandou para o nosso rei Saul. Então ele diz assim: disse Samuel a Saul, olha aqui, Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, rei sobre Israel. Então veja bem, aqui mais uma vez o profeta está realçando a unção de rei que Saul recebeu vinda da parte de Deus. É uma honraria,
é um destaque, é algo sobrenatural. Então, se hoje o Saul está na condição de rei, é porque o próprio Deus o escolheu e mandou ungí-lo para um trabalho especial, específico, que o Senhor queria desenvolver na nação de Israel. Agora, olha os detalhes aqui. Atenta, pois, presta atenção, o rei Saul, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Querido, nós temos que levar muito a sério as palavras do Senhor. Não dá para fazer pouco caso, não dá para desconsiderar, não dá para você transigir, não dá para você melhorar. As palavras do Senhor são absolutas e elas precisam ser desenvolvidas à risca. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Aqui o Senhor está vingando o seu povo, o povo que ele ama, o povo de Israel, por aquilo que aquele rei e seus soldados fizeram com o povo judeu quando estava caminhando através do Egito para chegar à terra prometida. Então, Amaleque não só se opôs a Israel, como atacou pela retaguarda, pelos fundos, a população cansada, crianças, velhos. Eles não foram encarar Israel de frente, onde estavam indo os soldados de Israel. Fizeram algo traiçoeiramente, atacando a nação amada do Senhor na retaguarda, pelos fundos, e algo extremamente desagradável. E Deus ficou muito irado com aquela atitude de Amaleque. Ele jurou que quando o povo se estabelecesse em Canaã, ele iria punir Amaleque pelo que fez. Queridos, deixa eu te dizer algo muito importante. Deus é um Deus justo, santo e verdadeiro. Ele não quer que eu e você nos vingamos dos nossos adversários. Está escrito lá a palavra do Senhor em Romanos 12. A mim me pertence a vingança e eu a retribuirei. Então aquilo que Amaleque fez à nação de Israel tem consequência, tem punição, tem troco, né? Tem vingança de Deus para aquele povo que não respeitou as pessoas quando estavam caminhando rumo a Jerusalém, rumo à Terra Prometida. Então ele diz aqui, ó, vai agora, é uma ordem expressa, imediata, fere a Amaleque, o rei, para ferir Amaleque, e destrói totalmente tudo o que ele tiver. E ele explica mais detalhes para não ficar nenhuma dúvida. Nada lhes poupe, essa é a ordem. Porém matará homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelo e jumento. Então a ordem do Senhor, eu acho que está muito clara aqui, está muito nítida, está muito determinada, e não caberia o rei Saul escolher qual desses comandos que Deus deu que ele iria obedecer. Olha o detalhe aqui. Vamos dar continuidade e nós vamos compreender onde foi o erro de Saul. Ele continua aqui. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei dos amalequitas. Não era para poupar o rei. Era o primeiro que teria que ser morto, o rei Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa havia e desprezível destruíram. Veja, não sou eu, não é você que vai determinar, definir qual é a ordem de Deus que você vai obedecer. A ordem era simples, a ordem era total, a ordem era muito clara. Era para destruir tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, o rei
era para aniquilar o Amaleque da face da terra. Essa era a ordem de Deus. Mas o nosso rei resolveu fazer as coisas pela metade. Olha o que ele fez aqui. 1 Samuel 15, 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Mentira! Ele não executou a palavra do Senhor. Ele executou parte que ele achava que era interessante e não o que Deus queria, na verdade, que ele fizesse. Olha só. Então disse Samuel: mas que balido, pois, é esse de ovelhas que estão nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Como você fez tudo o que Deus mandou e esse balido de ovelhas que eu ouço, o mugido de boi, o que é que aconteceu? Então, aí no versículo 18 ele diz assim: enviou-te, o profeta falando com Samuel, enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Não é para fazer o trabalho pela metade, tinha que cumprir cabalmente a ordem recebida. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então aqui o profeta está recriminando o rei, porque não fez exatamente como Deus mandou. Mas esse rei é teimoso. Olha o que ele diz aqui. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, Samuel, eu dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos amalequitas. Mas os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou do despojos ovelhas e bois e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Primeiramente, aqui o Saul já tira a responsabilidade dele da reta e já coloca o povo no meio. Ei, o povo não apita nada. Tem nada a ver com o povo. Quem tomou a decisão aqui foi o próprio rei Saul. Não adianta agora querer tirar a culpa de si e colocar a culpa no povo, que o povo só obedece. O povo não deu ideia nenhuma. Tudo isso aqui é projeto, é ideia do próprio Saul. Outra, se aqueles produtos estavam designados para destruição, quem disse que Deus ia aceitar um sacrifício dessas coisas condenadas? Ah, Deus não aceita isso não, amados. Mas vamos continuar o texto aqui, que você vai compreender melhor essa coisa. Porém Samuel disse ao rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Vem a pergunta. Será que Deus ama mais o sacrifício do que eu e você obedeça a sua palavra? Querido, essa passagem aqui é extremamente importante e é um assunto para a gente ficar esperto. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso Samuel falando para Saul. E o atender a uma ordem de Deus é melhor do que gordura de carneiro. Então Deus não está interessado no sacrifício, mas em que se obedeça primeiro a palavra do Senhor. Porque rebelião que Saul fez foi uma rebelião. Não obedeceu a um comando expresso, muito claro de Deus. Deus não deixou nenhuma dúvida quanto à missão que Saul tinha. Rebelião, aí o Senhor, o profeta, enquadrou o rei.
Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Querer forçar as pessoas a fazer o que elas não querem só porque você quer. Esse é o princípio da feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Veja, a atitude de Saul está sendo duplamente condenada por Deus, porque ele está praticando a obstinação. O rei queria, porque queria trazer o rei Agag dos Amalequitas como um troféu de guerra, para provar que ele era o cara. Meu querido, você não precisa provar nada para ninguém. Faça o que Deus lhe mandou fazer, estamos conversados. Aí, o profeta Samuel deu checkmate em Saul. Olha o que ele diz aqui. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja, com essa atitude do rei Saul, de ter uma obediência parcial a um comando de Deus, primeiro, ele teve a reprovação do Senhor. Segundo, a condenação da atitude dele. Terceiro, ele perdeu o reinado. Deus não queria mais ele governando o seu povo, porque ele era um dirigente relapso, relaxado, desobediente, que só cumpria as ordens que ele achava que devia cumprir. Não cabe a você, não cabe a mim dizer o que eu escolho a fazer. Eu devo fazer pura e simplesmente aquilo que Deus me mandou fazer. Então você está entendendo o que é obediência parcial? Na cabeça do rei Saul, ele cumpriu totalmente a palavra do Senhor. Mas quando você examina a palavra, você percebe que Saul fez um monte de coisa que Deus não lhe autorizou a fazer. Então, a obediência parcial é isso. É você cumpre uma parte da ordem. Que parte você cumpre? Aquela que você acha que é adequada. Que muitas vezes não é. Vamos dar uma continuidade a isso aqui. Veja, em Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: pois qualquer um que guardar toda a lei de Deus, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser um transgressor da lei. Observe aqui uma coisa muito importante que eu vou te ministrar. A Torá, que é a lei do judeu, ela continha 613 mandamentos. A Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que o judeu considera a Bíblia judaica. No Monte Sinai, Deus deu 10 mandamentos a Moisés, os quais ele escreveu na pedra com o seu próprio dedo. Então, você foi diminuído de 613 para 10 mandamentos. Em Gálatas 5,14 diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resolveu, amados, para facilitar a nossa vida, no tempo da graça que nós vivemos, reduzir todos esses mandamentos em 2. Tá? Olha o que está escrito aqui em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, Jesus sabia que o homem, por si só, ele não teria condições
de obedecer 613 mandamentos da lei judaica, não teria como obedecer os 10 mandamentos que foram dados lá no Monte Sinai, mas Jesus resume todos esses mandamentos em 2. Porque o nosso pai Adão foi convocado para guardar um só mandamento e ele não guardou. Quando o Senhor plantou o jardim do Éden, colocou no jardim Adão e sua esposa para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Ele disse: olha, Adão, de todas as árvores aqui você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porquanto no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, no meio de todo aquele jardim lindo que o Senhor plantou para Adão, havia uma única proibição: comer da árvore do conhecimento. Mas foi exatamente essa árvore que o nosso pai Adão comeu e transtornou totalmente a vida do ser humano a partir daquele momento. Então, meus amados, hoje quero lhe dizer que eu e você, baseados na graça de Deus, na presença do Espírito Santo em nós somos capazes, sim, de obedecer a esses 2 mandamentos. Por quê? Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu vou respeitar a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou fazer tudo de que eu preciso para agradar o meu Rei. E mais, amar o próximo como a ti mesmo. Ora, se eu não amo a mim mesmo, como que eu vou amar o meu próximo? Não tem referência, não tem como. Então veja só, quando você ama alguém, você não mata, você não rouba, você não explora, você não prejudica. Por isso é que Jesus sintetizou nesses 2 mandamentos do amor todo o cumprimento da lei de Deus. Então, é fácil você obedecer? Não. Mas lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Lógico que o sacrifício era uma ordenança de Deus na velha aliança, mas Deus queria sacrifícios inteligentes, sacrifícios racionais, como está escrito lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, eu não posso fazer as coisas para Deus mecanicamente, automaticamente. Maria vai com as outras. Não, não, não. Eu tenho que ter raciocínio. Eu tenho que saber o que eu vou fazer e por que eu vou fazer. Então, veja bem, culto racional é um culto com inteligência. Às vezes você vai numa igreja e tudo que os pastores falam lá na frente, todo mundo, oh, glória a Deus, aleluia. E o fulano de tal foi para o inferno, glória a Deus, aleluia. Ei, não é assim não. Deus quer que você dê glórias a Deus, aleluia, sim. Mas de coisas que sejam coerentes. Eu preciso estar ligado no que o pastor está pregando, no que ele está ensinando, para saber se eu vou concordar ou não. Infelizmente, tem muito cristão aleatório. O cara não se dá conta das coisas. Ele quer parecer espiritual e faz um monte de bobagem. Então, meus amados, Deus não quer que você preste um culto aleatório, um culto sem sabedoria, um culto sem inteligência. Não. Deus quer um culto racional, que você saiba o que você está fazendo, para quem você está fazendo e por que você está fazendo. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, e nós
precisamos tratar as coisas de Deus nesse nível de inteligência, de sabedoria que Ele requer de cada um de nós. Então, é muito comum, por exemplo, o seu dízimo, dá um exemplo aqui, é 10 mil reais, seu salário é 10 mil reais. Quanto vai dar o seu dízimo? O seu dízimo vai dar R$1.000. Mas você resolve dar só 500. Porque você resolveu ajudar uma instituição de caridade, ajudar não sei quem, ou até mesmo botar no seu bolso essa diferença. Ah, eu sou fiel dizimista. Não é não. Você é dizimista parcial. E Deus não aceita esse tipo de obediência. A obediência precisa ser integral. Ah, você precisa amar os seus inimigos. Bom, eu amo meus inimigos, mas tem um camarada lá na minha rua que ele não me atravessa. Na igreja, aquele camarada, eu não consigo amar a ele. Anulou todos os outros pontos que você teve. Ah, você tem que perdoar todo mundo. Ah, perdoar todo mundo eu perdoo, mas a Maria Chiquinha eu não perdoo. Querido, isso é obediência parcial. Sabe, a obediência parcial é igual a nada. Então é melhor você não obedecer nada. Você está me entendendo, querido? Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus é coisa séria. E nós precisamos tratar a Deus com a seriedade que Ele merece. Não podemos estar brincando de crente. Ah, eu amo ao Senhor, mas isso. Não. Então, meus amados, um dos grandes problemas do cristão é discutir a Bíblia, interpretar a Bíblia parcialmente e obedecer só aquilo que você entende. A Bíblia diz que as coisas descobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então tem muita coisa da Bíblia que eu ainda não entendo. Mas eu obedeço, eu cumpro, e mesmo sem entender, eu digo, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. Então pare com esse negócio de querer interpretar as coisas de Deus ao seu modo, porque fatalmente você vai transgredir as leis e os conceitos do Senhor. Eu peço que você sonde o seu coração e veja em que área da sua vida você está obedecendo a Deus. Por exemplo, o culto da sua igreja é domingo à noite. E você tira a tarde para ir ao shopping passear, assistir um filme, nada demais. Só que você tem que sair do shopping mais cedo para cultuar a Deus na igreja. Ah, não, hoje eu não vou. Isso aí é obediência total? Não. Obediência parcial. Você vai no dia que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. E olha, querido, aprenda isso. Ou você obedece 100% ou não obedeça nada. Por quê? Obedecer 90% para Deus é igual a nada. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cumprir os propósitos da palavra dele, a obediência integral, para de ficar obedecendo pela metade. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, esse assunto é tão sério, Senhor, é tão profundo, que nesse pouco tempo que tivemos aqui, eu creio que não deu para explicar tudo. Então, naquilo, papai, que eu não fui capaz de comunicar, eu peço que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração dos irmãos, para que nós possamos, Senhor, a partir de agora, exercitar uma obediência plena e total ao nosso Deus. Oh Deus, nos perdoa quando temos te obedecido parcialmente. E pedimos que o teu Espírito Santo nos incomode, nos ajude, nos colabore para que a gente cumpra essa importante palavra. Abençoa, meu Pai, cada um daqueles que estão nos assistindo agora. E a Ti, Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor. E o fazemos em nome de Jesus. Meu amado, se esta palavra lhe edificou, por favor,
compartilha ela com mais pessoas para que essa mensagem vá mais longe. Muita gente boa precisa conhecer esses princípios aqui mencionados. E desde já eu dou ao meu Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor e o faço em nome de Jesus.